Privilégio estar aqui com vocês no dia do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade na nossa série Piedade, uma vida que expressa o Evangelho. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Piedade, uma vida que expressa o Evangelho. A idealização dessa série nasce na necessidade de nós não só compreendermos o que é o Evangelho, amém? É muito pouco somente compreender o que é o Evangelho. Nós precisamos encarnar o Evangelho. Jesus Cristo, que é Deus. João relata no Evangelho, capítulo 1, que Jesus, que era o Verbo, se fez carne. E Ele espera que nós o imitemos. Que aquilo que nós compreendemos da parte de Deus e do que Deus tem compartilhado com a gente seja encarnado na nossa vida prática. E é por isso que nasce essa série. E nós daremos continuidade, se assim o Senhor permitir. Quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a tua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Será o texto dessa manhã. Hebreus 12. Vem Timóteo, vem Tito, depois Hebreus. Está bem lá no final. Hebreus, capítulo 12. Nós leremos do verso 14 ao 29, tá? Amém? Quero pedir para você, por favor, para você se colocar de pé, só para a gente ler, tá bom? Juntos, eu vou fazer a leitura para você acompanhar, reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Começo a leitura, irmãos. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito da sua primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo, ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tenha buscado. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais. Verso 20. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar no monte será apedrejado, ou passado como um dardo. Era tão terrível essa visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas, se referindo a nós, chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia, muito menos a nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: uma vez moverei, não só a terra, e também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para as imóveis que permanecem. Por isso, tendo recebido um reino
inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tome seus assentos, quero orar com você. Pai Celestial, diante da sua santa presença, nós clamamos pela obra do seu Espírito na vida da sua igreja. Nós clamamos e nós nos rendemos à verdade que está na sua palavra. O Senhor não deriva as glórias do homem, mas manifesta a sua glória nos homens. Então manifesta a sua glória na vida de cada irmão. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, nos livra das distrações, para que nós possamos receber a sua palavra como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Leitura um pouco extensa, mas necessária. O título, então, da nossa mensagem nessa manhã é Pertencentes a um Reino Inabalável, tá? Nós daremos ênfase somente ao verso 28, mas é legal nós lermos todo o contexto para que a gente consiga entender toda a passagem. Então, quero dar uma breve introdução com você sobre a carta aos Hebreus, onde nós vamos expor agora. Contexto histórico dessa carta, basicamente, os historiadores acreditam que ela tenha sido escrita entre 60 a 70 depois de Cristo. E uma coisa interessante dessa carta é que ela não possui um autor definido. Uns dizem que é Paulo, uns dizem que é Apolo, outros dizem que é outro irmão. Existe uma grande divisão ao longo das eras tentando entender, mas não é necessário porque a palavra de Deus ela está sendo exposta aqui. Não se ateremos a isso, mas é muito legal porque a carta do capítulo 1 ao capítulo 10 fala de doutrina. Fala das coisas que o autor quer ensinar a esses irmãos que estão direcionados e são coagidos como hebreus. Ao mesmo tempo também, é legal falar sobre o termo do que é hebreu, né? Sempre tem aquela confusão. Hebreu, israelita, judeu. O que esses irmãos são, né? Hebreu, ele está querendo falar da raiz étnica de Abraão. Então ele está falando simplesmente de como surgiu o povo hebreu ali a partir de Abraão. Quando fala israelita, é a partir ali da formação do Estado de Israel, dos descendentes de Jacó. E quando fala judeu, que é um nome muito mais conhecido e popular, provém da tribo de Judá, que se tornou predominante depois da divisão dos reinos, do sul e do norte. Então tem esses três termos, mas aqui ele está se direcionando e conectando a endereçar essa carta aos irmãos que de alguma forma têm um envolvimento étnico da descendência de Abraão. E o objetivo da carta, né? O objetivo da carta, endereçada a esses irmãos, é porque esses irmãos estavam de alguma forma sendo pressionados pela comunidade judaica para abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. A prática da lei de Moisés, a prática do decálogo, a prática da Torá, da Taná. Esses irmãos eles estão sendo tentados a retroceder de crer em Cristo para voltar a crer que eles podem ser salvos mediante a lei de Deus. E o objetivo é provar que Jesus é maior que Moisés. Sim, Jesus é maior do que qualquer figura emblemática ao longo das Escrituras, porque Ele é Deus. Amém? Jesus é Deus, irmãos. E aqui o autor começa a fazer vários comparativos entre Moisés e Jesus, entre os profetas e Jesus, para deixar claro que a supremacia pertence somente a Jesus Cristo. E esse povo tinha Moisés como um grande representante. Esse povo tinha Moisés como grande estima. Quero só dar um exemplo para vocês, isso torna muito prático o sermão. Imagina você que é brasileiro, né? Que não desiste nunca. Você sabia que o brasileiro não inventou o futebol, né? Quem inventou o futebol foram os ingleses. O futebol nasceu na Inglaterra em meados de 1863. Nos ingleses. E aí os ingleses vieram para o Brasil em 1894 com um homem chamado Charles Miller. E dali em diante, ele era filho de inglês, ele trouxe bolas para São Paulo e começou a estabelecer regras do que era o futebol. Enquanto o europeu valorizava força, tática e um jogo muito mais concentrado em estratégica, o Brasil pegou o esporte de uma maneira como ninguém nunca viu. O Brasil desenvolveu o improviso, nós somos bons em improvisar, né, irmãos? O Brasil desenvolveu o futebol através do drible, da criatividade,
da alegria no jogo. Isso se conectou com vários fatores culturais, com a música, com a dança, com a corporalidade brasileira. E nós passamos a ser, depois daí, o país do futebol, mesmo que o futebol não tenha nascido no Brasil. Para coroar tudo, fomos campeões 4 vezes do mundo, 5 vezes do mundo, né? Então somos pentacampeões, um ato que nenhuma outra seleção no mundo conseguiu. E aí o futebol virou uma linguagem cultural do brasileiro. Você se orgulha de ser o país do futebol? Quem se orgulha de ser o país do futebol? Você se orgulha de ver o mundo se rendendo ao futebol brasileiro? Eu me orgulho. Porque tem alguma coisa a gente tem que se orgulhar, né? Nós somos bons em muitas coisas, música, cultura, calorosidade, mas quando fala em futebol, os gringos falam Ronaldinho, Neymar. Nós temos orgulho nacionalista de ser um país que não nasceu futebol, mas de alguma forma ter desenvolvido o esporte para o mundo. E esses irmãos não são diferentes de nós quando se trata da lei de Deus. Israel, irmãos, recebeu a lei do próprio Deus. Então, se você se orgulha de ser o país do futebol, imagine o judeu que faz parte do povo de Deus. Será que ele tem orgulho? Alguns dados. Deus escolhe Israel dentre todos os povos. Deus os livra do Egito com as suas próprias mãos. Deus organiza o seu traslado à terra que Deus mesmo preparou para eles. Deus coloca os inimigos de Israel debaixo dos seus pés. Deus aparece para eles, como lemos no verso, em Êxodo capítulo 20. Deus dá a lei. Deus pede Israel em casamento. E Deus constitui um povo dele. Será que o judeu tem um orgulho de ser judeu? E em toda essa história emblemática, quem está envolvido? Arquitetando isso? Moisés. É por isso que essa figura para o povo de Israel é tão cara. Porque Moisés foi um libertador sensacional, usado por Deus. Falava com Deus face a face. E aí o autor chega e fala para eles, vocês não são o país do futebol. Tem um outro país melhor que vocês. É a mesma coisa que o autor está fazendo aqui. Moisés não é a melhor figura para vocês. Ele é a sombra da verdadeira figura que é Jesus Cristo. E aí ele começa a falar da supremacia de Cristo. Quando nós chegamos nesse verso, nós precisamos entender algumas coisas. Eu não quero expor todo, porque são muitos versículos. Eu quero me ater somente ao verso 28. Mas antes de entrar no verso 28, eu quero te dar um contexto do que está sendo dito, para que você entenda, nós venhamos a entender o verso 28. No versículo 14 que nós lemos, eu não quero ler rapidamente, senão nós vamos acabar perdendo o tempo. Mas no versículo 14, o autor começa falando que ninguém verá Deus sem santidade. E é uma realidade. No céu não tem pecador. É por isso que Cristo nos redimiu. E é por isso que Ele está nos santificando através do seu Espírito. Então Deus está falando que ninguém vai ver Ele sem santidade. Os puros verão a Deus. No verso 15, Ele fala para que ninguém se prive de receber o favor imerecido de Deus, que é a graça. Que ninguém ande em amargura, em raiz de amargura, para que você não contamine a outros. No verso 16 e 17, Ele pede que nós não sejamos como a Esaú, filho de Isaac, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele está falando assim, não sejam imorais ao ponto de trocar um prazer que Deus colocou sobre você, um direito que Deus deu para você por um prazer momentâneo. No versículo 18 ao 25, ele faz um comparativo sensacional no texto. Ele vai até Êxodo 20, quando Deus entrega a lei a Moisés, e Deus aparece para o povo, e o povo fica temeroso porque Deus se manifesta. E aí ele fala assim, Êxodo 20, que Moisés tremeu, que o povo tremeu, que se um animal colocasse a pata no monte onde Deus se manifestou, ele morreria, porque a santidade e a majestade de Deus estava revelada ao povo. E o povo disse, Moisés, nós não queremos que Deus fale a nós. Fala a Deus, Deus fala a você, e você transmite a nós que a gente não vai aguentar. Imagina essa cena. E aí ele faz um comparativo. Ele fala que hoje nós, cristãos, e os irmãos pelo qual a carta é endereçada, não subiu aquele monte. Pelo contrário, subiu ao monte celestial,
algo incomparavelmente maior do que aquilo que Moisés e o povo viveu. Ele faz o comparativo que por conta de nós estarmos agora diante de Deus e termos por causa de Cristo acesso ao trono de Deus, nós não devemos e não podemos rejeitar a Deus, porque aquele povo rejeitou a Deus e recebeu a devida punição. Agora imagine nós, que recebemos tão grande salvação, se rejeitarmos a Deus, qual será a nossa punição? No verso 26 e 27, antes de entrar no versículo chave, o autor cita o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6. Uma vez mais não abalarei sua terra, mas a terra e os céus. O autor aqui está falando que Deus já abalou a terra uma vez. Mas quando Cristo voltar, irmãos, presta muita atenção nisso, a terra vai balançar de novo. E não só a terra, mas o céu. Deus vai chacoalhar não só o mundo, o cosmos, o universo, para que o ambiente onde o seu filho retorne seja terrível para os que não crêem e grande e glorioso para aqueles que creem. Irmãos, o Deus que tem Gênesis capítulo 1 e 2 no seu currículo, não vai preparar qualquer festa para o casamento do seu filho com a igreja. Então, uma vez mais, ele promete que ele vai abalar a terra. E esse chacoalhar vai derrubar tudo que não vai para a eternidade. Tudo que nós construímos nesse mundo, para esse mundo, quando a terra abalar, acaba nesse mundo. Tudo que empreendemos nesse mundo, que acaba nesse mundo, quando a terra chacoalhar no retorno de Cristo, vai acabar. Não sei se você já foi num pé de acerola, mas para você derrubar uma acerola, você tem que balançar. E algumas acerolas ficam, mas outras caem. É assim que vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Deus chacoalhará a terra, e somente aquilo que é inabalável ficará. E aí, depois de tudo isso, o autor entra no verso 28. Acompanhe comigo. O início do verso diz, por isso, em outras traduções, portanto. Depois de ter dito tudo o que eu disse, portanto. Depois de eu ter falado tudo o que eu falei, por isso. Tendo recebido um reino inabalável. Em algumas traduções, um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça, qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Quero começar com a primeira expressão do verso. Tendo recebido um reino inabalável. O que isso quer dizer? O que quer dizer ter recebido um reino inabalável? Quando você vê na Bíblia a palavra reino de Deus, não está falando somente de um lugar geográfico, mas a Bíblia está falando da extensão do governo de Deus. Quando a Bíblia está falando de reino de Deus, ela está suscitando a ideia que existe uma extensão absoluta de governo de Deus. Ao mesmo tempo, eu gosto muito como Tomás de Aquino coloca sobre reino de Deus. Porque de alguma forma parece que Deus reina uma esfera superior chamada céu e nós estamos ao léu na terra. Às vezes isso aparenta, mas não é uma verdade. Porque Tomás de Aquino define dessa forma: existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. O reino de Deus e o reino dos homens. O reino de Deus, ele é perfeitamente amado, querido, desejado, absoluto, governador, juiz, redentor, rei, dono. Mas no reino dos homens, os homens se amam, ao invés de amar a Deus. Então não é que existe dois reinos, onde Deus reina em um e não reina em outro. Mas existem dois reinos, onde um Deus é reinador absoluto e outro ele é reinador providencial. Esse é o reino dos homens. Deus governa providencialmente o mundo. Mas a própria Escritura diz que por conta do pecado, o mundo jaz no maligno. O mundo está escravo do seu inimigo. Irmãos, o diabo não rivaliza contra Deus. O diabo luta contra homens.
E é por isso que o sistema do mundo está corrompido pelo maligno. Mas esse reino, onde Deus estende governo absoluto, chegou para aqueles que receberam a Cristo. Sabe como? Você foi redimido e agora você, ainda que não esteja no reino absoluto, o reino de Deus está em vocês. Jesus olhou para os discípulos em Lucas, capítulo 17, versículo 21 e disse: o reino dos céus está em vós. É por isso que quando Jesus chega pregando no lugar, ele fala: é chegado o reino de Deus. Porque ainda que você não esteja no céu plenamente, você faz parte dele. Você compõe esse reino espiritual. Nós compomos esse reino espiritual. E por isso que o título da mensagem é tendo recebido um reino inabalável. Queridos, você não faz parte, primeiro, do reino dos homens. Você pertence a um reino que não é daqui. E esse reino é inabalável. O dia que a terra chacoalhar, o palácio na Inglaterra, ele vai cair. Mas o reino de Deus jamais será abalado. Então eu e você, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador no nosso coração, fomos inseridos nesse reino de maneira redentiva. Deus nos insere no seu reino. Nós não somos aqui. É sempre bom lembrar que nós não pertencemos aqui. E quais são as implicações desse reino ser inabalável e nós pertencemos espiritualmente a esse reino? Quais são as implicações? A confiança de que quando tudo for abalado, estaremos firmes debaixo do governo absoluto de Deus. Irmão, sua vida pode abalar. Sua vida pode chacoalhar. Minha vida pode chacoalhar. Mas quando tudo for abalado, você já parou para pensar que você estará diante de um reino e pertencente a um reino que é inabalável? E é por isso que você pode andar confiante. É por isso que você pode andar apoiado nessa verdade de que quando tudo acabar, para nós será só o começo. De quando a santidade de Deus chocar com o pecado no mundo, assim como o povo de Israel, nós seremos isentos de receber tão grande mal, porque pertencemos a um reino inabalável. Você lembra quando a água se transformou em sangue? Somente para os egípcios e não para os israelitas. Você lembra que as pragas foram somente para os israelitas e não para os... somente para os egípcios e não para os israelitas? É porque eles pertenciam a um rei inabalável. A um reino inabalável. Eu quero afirmar isso aqui para você. Você pertence a um reino que não se abala. O mundo, o diabo e a carne jamais intimidarão o reino que nós fazemos parte. Nós somos não só súditos, mas filhos daquele que reina e governa absolutamente todas as coisas. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Você vai sofrer aqui, porque você nem é daqui, cara. Como é que você espera viver plenamente feliz em um mundo que não é seu? Como é que você espera alcançar o apogeu da sua vida em um mundo que não é seu? Em uma terra que não é sua? É o mesmo que querer prosperar no Egito, em uma terra que não é sua. Então nós viveremos momentos felizes, mas em grande parte experimentaremos a dor, o sangue, o choro, o lamento. E nunca se esqueça disso. O que você tem de mais precioso não acabará. Se você colocar a confiança plena no seu casamento, pode ser que ele acabe. Se você colocar plena confiança no seu dinheiro, pode ser que ele esgote. Se você colocar plena confiança no seu filho, ele vai embora. Se você colocar plena confiança naquilo que você pode perder, você muitas vezes pode perder. Se você colocar o pé em algo que não tem fundamento eterno, isso pode ser abalado. Mas se você colocar a sua confiança naquilo que não se abala, passa céus, passa terra, mas o que é eterno
permanece em nossa companhia. Você pode dizer amém? Vocês estão aqui, irmãos? Uma coisa que é muito interessante, Tim Keller, em uma entrevista um pouco antes da sua morte, um grande teólogo do século 21, uma entrevistador do Sola Media, ele disse uma coisa muito legal. Olha que interessante isso. A citação está aqui atrás. Só porque você não consegue ver ou imaginar uma boa razão pela qual Deus permitiria o sofrimento, isso não significa que não possa existir. Há muitas coisas que se encaixam na mente de Deus e não na nossa. Mesmo assim, podemos confiar em seu coração. Então, ainda que o mal e a dor não pareçam ter um outro lado, nós podemos confiar de que tem. Porque nós temos um Deus que sustenta todas as coisas de maneira sábia e honrosa. Então eu quero encorajar você nessa manhã. E dizer para você, você pertence ao reino inabalável. Ainda que sua mente não entenda, o seu coração pode crer de que você faz parte de um reino que não se abala. Ao Senhor toda a glória. Olha que interessante a expressão, tendo recebido. O imperativo implica algo que já foi entregue. Não é você vai receber um reino inabalável. Tendo recebido um reino inabalável. Agora a pergunta é, você recebeu um reino inabalável? Você sente que você recebeu algo? Você não vê. Mas está falando que a todos aqueles que são filhos de Deus, legítimos, foi entregue. É por isso que para crer, ou para fazer parte, você precisa crer. Você não precisa ver. Porque as escrituras declaram que ele já foi entregue àqueles que são filhos. Tendo recebido um reino inabalável. Você já recebeu. Faz parte de você. Quando Cristo voltar, você herdará o reino de Deus. Nós herdaremos o reino de Deus. Então nós não podemos viver como se tudo o que se espera venha daqui. E esse é o nosso problema. Queremos reconhecimento aqui. Queremos aceitação plena aqui. Queremos viver estabilidade financeira e mantenedora aqui. Queremos e acreditamos achar que Deus deve uma vida boa para aqueles que o receberam aqui. O mundo tenta promover, queridos, isso é uma ideia do mundo, do sistema que opera no mundo. O mundo é bom, mas o sistema que opera nele está sobre pecado e jaz no maligno. E o mundo tenta promover um estado de final feliz e inabalável. Como prova isso? Apoliticamente, dizendo que quando um homem subir da nossa preferência política, as coisas vão se resolver. E para sempre seremos felizes. A riqueza, o desejo de ser igual, figuras de muito dinheiro, mulheres Virgínia, homens Neymar. O primeiro exemplo que vem na minha cabeça, toda honra e toda glória seja dada a Deus, não é assim que ela fala? O desejo que nós temos é de achar que aqui as coisas vão ser redimidas. Mas não tem como a solução para o problema que está aqui, vir daqui. É por isso que o reino de Deus é para esse mundo. Porque ele não faz parte desse mundo. Você está aqui? Acorda. Abre seu olho que eu estou vendo você dormindo. Então o mundo vende a ideia de que vai tudo terminar bem. E se não terminar bem, irmãos? Nós não pertencemos a esse mundo. Você tem medo de que as coisas não terminem bem para você? Então agora é hora de você olhar para o céu, para cima. Saber que as coisas já estão garantidas, porque tendo recebido um reino inabalável. Olha que informação interessante. Em 2019, o filme The Avengers, Os Vingadores. Quem é que conhece? Levanta a mão. Dirigido por Joey Russell e o seu irmão Anthony Russo. Vendeu 2,7 milhões de dólares em bilheteria. Dando uma mega produção cinematográfica. Os Vingadores, esse filme, lançado em 2019, por nome de Ultimato, é o encerramento de uma longa história construída com mais de 20 outros filmes que se conectam entre si.
Foi a segunda maior venda de bilheteria da história, depois de Avatar em 2009. Presta atenção nisso. Um vilão por nome de Thanos conseguiu eliminar metade do universo com um único ato. E o filme começa com os heróis restantes, quebrados, derrotados e lidando com a perda. A história gira em torno de uma tentativa desesperada de corrigir a estratégia e a tragédia pelo qual eles estão inseridos. E o que acontece no final? Felizes para sempre, eles conseguem derrotar Thanos. Mas a vida não é filme, irmãos. No final, talvez você não consiga derrotar Thanos. No final, talvez não termine tudo positivo. No final, talvez você termine devendo e seu filho tenha que pagar a sua conta no SPC. No final, você termine sem patrimônio pessoal. No final, talvez você não tenha terminado bem. Ou não vá terminar bem. Mas quem disse que nesse mundo é o final? É só o começo. Only beginning. Somente o começo. Um dia você vai entrar na vida de verdade. E nós estaremos juntos glorificando a Cristo e conhecendo Ele para todo sempre. Até lá, paciência. Santa paciência, como diz o apóstolo João. Somente filmes prometem um final feliz. E isso não acontece em todos os casos. Olha a segunda expressão do texto. Se você olhar lá, tendo recebido um reino inabalável, retenhamos a graça. Você pode repetir isso comigo? Retenhamos a graça. Mais forte, retenhamos a graça. Qual a ideia de reter a graça? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Misericórdia é quando você merece receber um ato, ou a consequência de um ato, e você não recebe. Isso é misericórdia. Mas graça é quando não só você não recebe o que você deveria, mas você recebe além do que você merecia. É como se você estivesse no Natal e tivesse sido o pior familiar possível, e no fim do ano toda a sua família se reúne para dar presente para você. A família te manda mensagem uma semana antes do Natal e fala o que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer. E aí você foi o pior familiar, você falou mal de todo mundo, você brigou com todo mundo, você discutiu com todo mundo, você falou mal. E no final você nem merecia estar lá. Misericórdia, você está. Mas quando você chega debaixo da árvore de Natal, que tem uma árvore do tamanho dessa caixa aqui lá na casa do meu sogro, tem um monte de caixa de presente para você. Deus faz assim. É louco isso, né, irmãos? Mas é Deus que faz. Ainda bem, né? Nós não merecemos nenhum favor, mas Ele ainda dá de bom grado, porque Ele é graça e amor. Então aqui Ele está falando, retenha, segure essa graça. Deus convoca eu e você para não só receber a graça dEle, o favor dEle. Ele fala, abraça ela, Joabe. Porque pode ser que um dia você caia dela. E sabe quando nós muitas vezes caímos da graça? Quando nós deixamos a raiz de amargura tomar o nosso coração. Quando nós deixamos de perdoar. Quando nós achamos que nós não prezamos uns dos outros. Porque nós somos tão bons e tão favorecidos ou autofavorecidos que nós não carecemos de ajuda. Esses são alguns dos sinais que nós muitas vezes estamos perdendo a graça. Mas o que eu quero falar para você é que Nicodemos, pastor Nicodemos, da igreja presbiteriana de Orlando, ele diz que Deus nos dá a graça, mas Ele pede para que nós a seguremos. Segura ela, agarra ela. E a ênfase que eu quero dar é, não despreze a graça de Deus. Não despreze o favor imerecido. Israel merecia sair do Egito? É relativo. Mas muitos deles já estavam vendidos ao sistema. E Deus é misericordioso, mas abundantemente gracioso. E não só tira eles de lá, como guia eles a uma terra. E não só guia eles a uma terra, como dá os inimigos da terra a eles.
E não só dá aos inimigos uma terra, mas diz que vai habitar com eles. É graça atrás de graça, atrás de graça, atrás de graça. O que acontece? Nenhum deles entra, somente dois, Josué e Caleb. Por quê? Não reteram a graça. Imagina o camarada que viu Deus tirar ele da escravidão com a sua própria forte mão, morrer no deserto, porque ele não segurou a graça. Irmãos, ali eles receberam o início. Deus foi através de Moisés buscar eles. Sabe quem veio buscar a gente? O próprio Deus. O que será de nós, se nós rejeitarmos a essa tamanha graça, que é incomparavelmente maior do que aqueles viveram no deserto? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos, da nossa alma. Porque não foi Moisés que veio nos resgatar do pecado e nos colocar no seu reino. Foi o próprio Deus. Então, coisas que nos afastam e que nos fazem soltar a graça, o favor de Deus. Autossuficiência. Achar que você merece alguma coisa, achar que eu mereço alguma coisa. Achar que nós somos tão bons e alcançamos um prime tão incrível, uma aura incrível, que nós não dependemos mais de Deus. Não oramos para quando deitamos, não oramos quando levantamos, não oramos, não lemos, não se detemos em conhecer a Deus, não buscamos a comunhão, rejeitamos ao povo que Deus instituiu e disse que é o nosso povo, rejeitamos a família que Deus nos deu espiritual, em detrimento de coisas, e coisas muito específicas, e muitas vezes, invariavelmente ruins. Quando nós desprezamos a graça, quando nós achamos que somos bons o bastante, autossuficiência no casamento, você é bom demais para pedir perdão para sua esposa, você é boa demais para não servir o seu marido, autossuficiência no trabalho, eu não consagro o meu trabalho ao Senhor, pelo contrário, eu sento na roda dos escarnecedores. Se eu trabalho na rua, eu olho para a mulher casada, eu não dependo de Deus para operar. Autossuficiência financeira, o meu dinheiro é meu, o meu dinheiro não é da igreja, o meu dinheiro não é do meu irmão. Nós somos assim. Autossuficiência na caminhada com Deus, tá tudo certo, graça, valeu Deus, não quero contato, só domingo eu abro a minha Bíblia. A autossuficiência faz com que a graça escorra por ante as nossas mãos e perdemos o privilégio de experimentar o favor imerecido de Deus, queridos. Nossa vida é uma tensão muito forte. Presta atenção nisso. Você está entre duas tensões: favorecido ou cobrador. Isso é nosso. Ou você vive como alguém que é favorecido, ou você vive como alguém que é cobrador. O favorecido tem ciência que para ele não falta nada se ele tem a presença de Deus. O cobrador, sempre falta algo. Não meu marido, não minha esposa, não meu trabalho, não está faltando um carro, não está faltando uma casa, não está faltando algo melhor do que eu já tenho, não falta, não isso, como se Deus fosse o nosso bichinho de estimação. Ou você é favorecido, se o Senhor quiser dar, amém, se o Senhor não der, eu tenho a coisa mais importante que a sua presença. Então ou você vive como favorecido ou você vive como cobrador. São as duas tensões que nós vamos sustentar a nossa vida toda. Você sente que poderia ser melhor? Enjoou do marido, enjoou da rotina, das responsabilidades que tem, está revertendo sua situação de alguém que está 100% favorecido para alguém que é cobrador. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que ela para de reclamar, menino, pelo amor de Deus. Ontem eu pedi a pizza, e a pizza veio sem a coca. E
crente quando está com fome, ele fica blasfemando. Aí ela não mandou a coca. E quando eu abro a pizza está errada. Aí eu pedi uma pizza de frango com mussarela. Veio uma pizza com cream cheese. Não sei nem o que é isso. Foi cream cheese? Com frango, tomate, ervilha, palmito. Eu digo, não, né? Eu vou ligar lá, né? Sara, para de reclamar que não sei o quê. Então é bom quando você tem alguém que tem uma visão mais favorecida do que a sua, porque muitas vezes eu tensiono em ser muito cobrador. O horário. Estou sempre cobrando. Mas a gente às vezes tem que parar e falar, eu sou favorecido. Quer que eu prove para você que você é favorecido? Olha essa frase de Martinho Lutero. A heresia mais condenável e perniciosa que já atormentou a mente humana é a de que, de alguma forma, o homem pode se considerar bom o suficiente para merecer viver para sempre com Deus Todo Santo. Vou ler novamente. A heresia mais condenável e perniciosa que já atormentou a mente humana é a de que, de alguma forma, o homem pode se considerar bom o suficiente para merecer viver para sempre com Deus Todo Santo. E como que eu provo que nós somos favorecidos aqui? Nenhuma dificuldade dessa vida se compara ao destino de inferno que nós merecíamos. Estar sem dinheiro não é o mesmo que estar eternamente longe de Deus. Estar enfrentando um desafio de amizade, de família, de relacionamento, de casamento, não é equivalente ao inferno sem Deus. Irmãos, eu e você merecíamos o inferno. Não é que nós íamos acidentalmente. Nós merecíamos a condenação eterna. Irmãos, sabe o único pecado que Cristo cometeu? O nosso. E sabe qual a única justiça que nós temos? A dele. Merecíamos o inferno. Tudo além disso é um presente. Merecíamos o inferno. E é sério que os meus problemas são maiores do que o juízo de Deus ser aplicado justamente na minha vida que merecia o inferno? O meu problema real mesmo nessa semana que me tira do culto é maior do que a grande salvação que Deus fez de me tirar do calabouço das trevas e me transportar para o reino do Filho do seu amor. É sério isso. Mas muitas vezes nós vivemos como cobradores. Escapamos do inferno por nossos próprios méritos e falamos que na terra dos viventes Deus tem que fazer o que nós queremos e viver para o nosso bel prazer. É assim ou não é, irmãos? O silêncio diz que sim. Prezamos a viver mais como favorecidos, menos como cobradores. Porque nós recebemos tamanha graça. Não podemos viver como se nós não tivéssemos recebido nada. Porque nós recebemos tudo em Cristo. Então nós falamos sobre tendo recebido um reino inabalável, de que a nossa confiança tem que estar nas coisas que não abalam. O encorajamento ao mesmo tempo de nós retermos e segurarmos a graça, para que nós não venhamos cair nela. E possamos desfrutar de uma vida vibrante com Deus. A terceira expressão utilizada no texto é pela qual o quê? Pela graça que nós retemos. Não tem como viver uma vida com Deus sem a graça. Então, pela graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Pela graça. O favor imerecido de Deus torna possível nós servirmos a Deus agradavelmente. Torna possível vivermos para Deus agradavelmente. Quero contar uma história rapidamente. Imagina você, tá? Fiz esse exercício comigo. Perdão. Imagine que você é um morador ou moradora de rua. Sua vida deu errado. Em todos os aspectos.
Você sucumbiu a uma existência entregue às drogas, ao roubo, à prostituição. Você. Tornando-se o motivo para que as pessoas atravessassem para o outro lado da calçada. Dessa mesma forma, um dia você recebe uma visita inusitada de alguém que diz ser seu parente. Esse mesmo parente traz uma notícia que mudaria completamente sua história. Sua história. Seu pai era trilionário. Uau. Então imagina a cena de você lá debaixo da ponte, chegando alguém falando, seu pai é trilionário. E esse pai simplesmente decide algo: compartilhar toda a sua herança com um de seus filhos. E um desses seus filhos, que ele compartilha a herança, é o seu irmão mais velho, que é exatamente aquele que está indo lá falar para você. E esse irmão tem outro irmão, que é você. E ele vai até você, onde você está lá. E ele fala algo: eu não desejo a herança somente para mim. Eu quero poder compartilhar a herança com você. E aí, após isso, você é levado para estar com seu irmão, que o amou o suficiente para compartilhar tudo que ele tinha recebido do pai. Uma nova casa, uma nova vida, uma nova condição, uma nova família, uma nova oportunidade. Mas a pergunta que fica é: você desobedeceria a quem tanto amou você? Ao ponto de não apenas lhe dar o que você não merecia, mas lhe dar além do que você não merecia? Você desobedeceria seu irmão? Da mesma forma, nós não apenas estávamos entregues ao mal, como éramos servos de Satanás. Isso não só nos deixou fora da família, mas eternamente longe de Deus. Ele não era apenas algo distante ou alguém distante, mas o nosso maior inimigo. E ainda assim, ele compartilha a herança para o seu filho, que vem até nós encarnando em um corpo humano, para nos tirar de onde nós estávamos, dando-nos a boa notícia de que somos filhos de Deus, e por isso, cordeiros com ele, de toda essa boa herança. Faço novamente uma pergunta para vocês: como não viver para benefício desse Jesus, que nos amou de maneira graciosa? Como você serviria a esse Jesus sabendo do tamanho amor que ele te amou, quando você não merecia? Uma coisa é amar quando se merece. Uma coisa é amar quando se é recíproco, porque ambos merecem. Porque o amor muitas vezes pode ser construído através do mérito e da entrega. Mas outra coisa totalmente diferente é amar quando não se merece. Quando ao invés de aversão, tiver aproximação. Quando ao invés de distância, tiver reconciliação. Foi assim que Cristo fez com você. E muitas vezes servimos a esse próprio Cristo desagradavelmente. Caminhamos com esse Cristo desanimadamente. Contribuímos com o reino desse Cristo preguiçosamente. Entregamos desleixadamente, mesmo conscientes de que tudo que ele podia nos entregar foi muito mais daquilo que nós realmente merecíamos. Meu convite para você, e o convite da Escritura para todo aquele que invoca o nome do Senhor é: sirva a Deus consciente do que ele fez, para que você o sirva agradavelmente. Agradavelmente é o mesmo que agradecido. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo com o coração agradecido ou com receio da cobrança da liderança? Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo agradecido? Ou porque eu simplesmente tenho que fazer e eu domestiquei os meus comportamentos para achar que eu preciso ter uma rotina religiosa? Queridos, o chamado de Deus para mim e para você é servi-lo com alegria. Amém?
o texto dá uma ênfase ainda maior. Nós não servimos a Deus somente agradavelmente, mas com reverência. E aqui vai um recado que eu acho que é importante para os homens. Você é homem, você está aqui. Isso é para todos. Reverência, ela é algo para todo. Mas a reverência, ela significa respeito profundo, senso de dignidade moral, consciência de estar diante de algo santo, postura interior em humildade e cuidado. Mas presta atenção nisso para os homens. A maioria dos homens se sentem vazios espiritualmente por falta de reverência. Entenda uma coisa. Nós homens somos movidos por admiração. Eu e você, homem, se movemos por aquilo que nós admiramos. Você se dobra para aquilo que você admira. E quando Deus deixa de ser a sua admiração, passamos a admirar outras coisas. Presta atenção nisso, ó. Cabeça baixa, problema no casamento, conta a pagar, ansiedade constante, criança para criar, telefone não para de tocar. Nós vivemos em um mundo que rouba a nossa atenção e a admiração de Deus. E se você é líder de casa, você realmente deve estar aqui pressionado. Hoje é que data? Dia 14. Quando vai cair o vale dia 15 ou dia 20, você já está pressionado, você já está com ansiedade. Você já vai deitar pensando. E se nós não colocarmos a nossa admiração em Yahvé, nós não conseguiremos desenvolver uma liderança na nossa casa rumo à presença de Deus. Minha esposa precisa ver eu de joelhos orando. Sua esposa vê você de joelho orando? Os nossos filhos têm que nos ver orando, lendo as Escrituras. Nossa esposa e nossos filhos precisam ver e admirar o respeito profundo que nós temos pelas coisas sagradas. Porque se não temos, nossa casa vai ser um caos. E fica um recado às jovens solteiras: não fique com um homem que não admira Deus. Porque um dia, ele vai deixar de admirar você. Se ele não admira aquele que é a fonte da beleza, ele não vai admirar você por muito tempo. Então nós precisamos recuperar a admiração. Assim como a mulher, que é muito mais sensível. Quem quebra o vaso nos pés de Jesus? Não é um homem. Pelo contrário, Jesus confronta Pedro. Você anda comigo, ela quebrou. Eu venho à nossa casa direto, ela está me secando. Eu venho aqui, você não me abraça, ela está me beijando. A mulher geralmente não sofre de problema de reverência. É o homem. Precisamos se dobrar. Se dobrar à presença de Deus. E piedade. Significa piedade, queridos? Cuidado com aquilo que é sagrado. Porque piedade é um temor respeitoso que produz obediência. É quando eu vou cometer um ato, eu falo, calma, tem alguém maior do que eu vendo. É prudência espiritual. Cara, hoje eu não orei. Eu vou ajoelhar e eu vou orar. Piedade é zelo que nasce de um amor a Deus. E não do medo. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. E nós